Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus do setor 65 e eu quero estar apresentando aos senhores a revista dos jovens, do primeiro trimestre de 2019. O título é Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. Nós já estamos na segunda aula. O título da segunda aula é Os Preparativos para a Conquista. Eu quero já mandar um abraço ao nosso pastor ali da nossa sede do setor, nosso pastor Dário Esteves, também os superintendentes ali, o presbítero Marculino, meu amigo pastor Nelson, também os professores da sala dos jovens, que é o nosso amigo Matheus Costa, Wesley Aragão, presbítero Douglas, e eu também sou um dos professores. E tantos outros professores de todas as salas ali, de todas as classes da nossa sede. E também você que nos assiste, os professores, superintendentes, já vai pegando aí um papel, uma caneta, também a revista e a Bíblia, e vamos à aula. Os preparativos para a conquista. A nossa introdução tem um adendo aqui, um comentário que eu achei muito interessante. Os hebreus tinham potencial para conquistar o território de Canaã, mas lhe faltou humildade, obediência e fé para seguirem até o fim. Então Deus conhecia já os hebreus, já conhecia aquele povo, desde o deserto do Sinai. Ele deu as leis ao povo, então eles vivenciaram experiências com Deus, Então Deus, ele agora vai os acompanhar até a terra prometida. É uma nova trajetória, acontecerá novos desafios, mas vamos ver o que nós temos a aprender com cada ponto desta aula. Já temos aqui uma aplicação aos jovens. Somos conhecidos por Deus, por ser forte, por ter já vencido o maligno, por ter a palavra de Deus em nosso coração, por ser uma geração eleita, por ser o povo adquirido, herdeiros e co-herdeiros de Deus e das suas promessas. Tópico de número 1. Subtópico vai estar falando sobre criando a ordem nacional, censo para guerra. Aqui nada mais é do que a contagem dos homens acima de 20 anos apto para a guerra. Então Deus queria que o seu povo tivesse a mesma mentalidade, tivesse a mentalidade, mas não aquela mentalidade anterior de escravo, lá sob o jugo de Faraó, mas sim uma mentalidade diferente, uma mentalidade de guerreiro. Por isso que ele separou, ele deu ordem a Moisés para fazer o censo, para nomear agora as pessoas, os homens acima de 20 anos. Então certamente viriam os embates, viriam as pelejas, as batalhas, o povo inimigo, e agora Deus então levanta homens através do censo, permite que homens sejam levantados como guerreiros, mas não mais servos. Então é aquela palavra que diz o apóstolo Paulo: aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Nós temos a certeza, mesmo tendo as promessas de Deus, mesmo sabendo que nosso alvo é o céu, mas entre a promessa e a conquista haverão várias pelejas, vários desafios, mas a maior certeza é que o Senhor está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Vamos mais adiante. Você pode estar aplicando aí também na sua aula algumas referências, como 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o que diz lá? Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará provar além das vossas forças, e também com ele virá o escape. Efésios capítulo 6, versículo 12,
que diz lá? Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes das trevas, desse século, ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, jovem, a sua luta não é com seu líder, não é com o amigo que está do seu lado, né? Ou com o vizinho, ou amigo da faculdade, do trabalho. Não, a sua luta é espiritual e só se vence com a palavra do Espírito, a palavra de Deus. Né? Então, por isso que nós temos que estar firmes e atentos. Mas vamos à continuação, aqui no tópico de número 2. Muito bem, subtópico 2 diz o senso sem discriminação. Senso sem discriminação. Eu achei interessante aqui o primeiro adendo aqui do comentarista que deixou na nossa revista. Observa-se a iniciativa do censo, que a iniciativa do censo foi de Deus e não de Moisés. O Senhor anelava que ele se credenciasse para assumissem a posição de guerreiro, afinal não eram mais escravos, ou que eles se sentiam aptos para alistar, seriam agregados ao exército. Deus usaria todos que se dispusesse. Então aqui já diz, é um censo sem discriminação. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoa, independente de classe social, independente de cor, independente de classe financeira, ou alguém que tenha um conhecimento a mais, né? Nosso Deus, ele conta com todos para a sua obra. A peleja é grande, mas ele que garante a vitória. Vamos continuar? Muito bem. Então o povo já estava organizado. Tópico de número 3. Né? Ainda no tópico 2, você pode aí aplicar na sua aula. Né? Assim como quando Deus mandou Samuel para lá na casa de Jessé para escolher dentre os filhos de Jessé, e Jessé apresentou primeiro os seus filhos mais fortes, e Davi estava onde? Lá no campo, né? Chegando ao ponto de Deus usar o profeta para dizer, Deus, ele não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração. Né? Muito bem, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, e também Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, você pode também aplicar na sua sala de aula. O Senhor vosso Deus é um Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Sendo esse Deus tão poderoso, tão terrível, sendo esse Deus tão grande, tão magnífico, e ainda não faz acepção de pessoas. Agora nós temos que valorizar a nossa chamada, né, jovem? É muito interessante esse ponto aí para você aplicar na sua sala de aula, senhor professor. Senso organizacional. Pronto. Agora já estamos no ponto de número 3, censo. Esse censo aqui é com a letra S. Já não é mais o censo de contagem de números. Agora nós vamos estar falando do censo, que significa a habilidade de julgar, a habilidade de discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Mas a organização, ela se deu conforme Números, capítulo 2, versículo 10, versículo 3, versículo 10, o versículo 15 e também o 25. Na organização ficou feita da seguinte forma: no centro ficou o átrio. No centro ficou o átrio. À frente, Moisés e Arão e os sacerdotes. Na sua esquerda, ao fundo, ficou os gersonitas. Na parte de cima, ficou os coatitas. Na parte de baixo, ficou os meralitas. Então, o centro ficou Moisés e Arão, ou melhor, o centro ficou o tabernáculo, à frente Moisés e Arão, e todo em torno os filhos de Levi. Nosso Deus é um Deus organizado. Não adianta o homem
querer inventar seus subterfúgios. Não adianta a pessoa querer inventar historinha, achar que de um jeito é melhor ou de outro jeito talvez fica melhor ainda. Deus conhece a primazia de tudo e a sua organização é sempre perfeita. Isso serve para a nossa vida prática, para o dia a dia dos jovens. Na trajetória, no dia a dia dos jovens, muitas coisas, muitas vezes a gente quer acompanhar aí conforme a tecnologia, conforme me disseram, conforme deu certo para uma outra pessoa, mas a história que Deus tem para cada um é individual. Muito bem. Estou tomando água com o copo que recebi no fechamento da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Setor 65. Visite lá, é uma bênção. Muito bem, o tópico 2. Tópico 2, subtópico. O tópico 2 diz assim: construindo uma identidade nacional. Uma identidade nacional. Então Deus queria que eles tivessem a sua própria identidade. Deus queria que eles tivessem na sua própria identidade, a sua própria bandeira, o próprio símbolo da sua bandeira, que eles fossem uma nação reconhecida entre as demais. E para isso nosso Deus então permitiu, ele determinou que fosse delegado algumas funções, não apenas isso, mas separado algumas tribos, e todas essas tribos com as suas insígnias. Isso é muito interessante. Agora dá um sentido de separação. E nosso Deus, ele não separa. O nosso Deus não divide, mas o nosso Deus organiza. Ele não é um Deus misto. Ele não permite que um povo esteja misturado com outro povo. Mas desde que todos todos nós falarmos uma mesma língua, o mesmo idioma, adorar um só Deus. Isso é importante. Mas só que cada um cuidando da sua família, cada um com o seu povo, cada um no seu lugar. Esse é o objetivo dessa lição, desse ponto aqui. Olha aqui o adendo que o comentarista deixou. Deus determinou que as pessoas acampassem junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Números, capítulo 2, versículo de número 2. Muito bem. Censo, esse ponto aqui, censo sem discriminação. Então, o Senhor, ele é organizado. Ele não faz acepção de pessoas. E agora ele constrói a identidade de cada um dentro da sua tribo. Agora já temos uma série de lições aqui para nós aplicar para nossas vidas. Esse segundo ponto do segundo tópico, senso de serviço. Senso de serviço. O livro de Gênesis mostra o homem perdendo a comunhão com Deus. No livro de Êxodo, a humanidade reencontra o caminho da comunhão. Em Levítico, o homem é ensinado o respeito da verdadeira adoração. Então, nosso Deus, ele tem as suas maneiras de encontrar-se com o homem, através da sua palavra, através das suas alianças, através dos homens que ele levanta, os profetas, os sacerdotes, os levitas, e cabe a cada um de nós obedecer e fazer a sua vontade. O serviço cabe a nós, servos do Senhor. Servo é para servir ao Senhor. Alguém diz por aí, você é um servo de Deus, mas servo é para servir. E o servo, ele tem um dono e tem que agradar o seu dono. Salmo capítulo 100, Salmo não tem capítulo. Salmo 100, verso 2, diz, servir ao Senhor com alegria. Temos que servir com alegria. Agora dá-se a importância de nós servir com alegria, porque a alegria
é a mola do entusiasmo. E o entusiasmo é o que leva a pessoa a adorar, leva a pessoa a expor o que tem dentro da sua alma, a apresentar agora ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria. Muito bem, agora a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele vai servir ao Senhor com alegria. Neemias capítulo 10, capítulo 8, versículo 10, diz o quê? É que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a disposição de servir melhor. Se você não anda bem, se você, por alguma razão, busque a Deus força, busque a Deus, volte a orar ao Senhor, volte a louvar com alegria, volte a servir ao Senhor com alegria, que Ele vai te dar força, o Espírito Santo vai te renovar novamente, né? Então, você vai ter prazer em servir ao Senhor. E tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar melhor, tudo vai ficar diferente para nós, porque a palavra diz, e vereis outra vez a diferença dos que servem e dos que não servem. Muito bem, no finalzinho aqui o comentarista deixou aqui para nós, os hebreus precisavam aprender a servir a Deus e ao próximo. Não podemos fazer essa mistura. Muitas vezes queremos agradar ao próximo, mas não agradamos a Deus. E tá aí a diferença. Muito bem. Senso de reverência sacerdotal. Já chegando ao final aqui no terceiro tópico. Senso de reverência sacerdotal. Reverência. Muito bem. Então, quem eram os levitas? Os levitas, os da tribo de Levi. Levi era o terceiro filho da linhagem de Jacó. Então, os levitas, eles eram responsáveis pelo serviço no santuário. Eles recebiam os dízimos. Eram eles que transportavam também a arca da aliança. E tinham também a responsabilidade também no ensino da Torá, da lei de Deus. Olha a responsabilidade dos levitas aí. Mas vamos continuar aqui, já indo ao terceiro ponto aqui, cuidando da vida espiritual, a importância dos levitas. Você na sua sala vai ler esse ponto aqui, todo inteiro, e agora vamos estar agora comparando. Imagine o seu líder ou o seu pastor chegar a você, jovem, e disser, hoje você vai pregar. Prepara uma mensagem que você vai pregar. Aí é o momento de você refletir, por que eu não li a Bíblia antes? Por que eu não orei antes? Por que eu não consagrei a minha vida antes? Mas eu tenho que estar preparado para servir ao Senhor. Eu tenho que ter sempre uma mensagem, nem que seja uma mensagem de 10 minutos, uma palavra simples, nem que seja uma saudação de 5 minutos. Mas a minha vida tem que estar preparada sempre com uma palavra boa, uma palavra de Deus na minha boca. Assim são os pastores. Eles têm que estar sempre com a palavra de Deus. Eles preparam o culto já no seu imaginário. Quem é que vai pregar? Como vai ser o culto? O que precisa para melhorar? Trazendo para nossas vidas, a nossa vida é santuário de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós. Nós temos que agradá-lo 24 horas, todos os dias. Para isso, temos que estar sempre meditando a palavra, sempre examinando a palavra. Ponto de número 2. Ponto de número 3, subtópico 2. Vida espiritual no centro. O tabernáculo ele estava no centro. Já traz para nós lições nessa simbologia do tabernáculo. O tabernáculo no centro. Jesus no centro das nossas vidas. No centro dos nossos projetos, das nossas ações.
no controle de tudo. Então, vamos à continuação aqui no ponto já final aqui, ponto 3, tópico também 3, vivendo para servir. O nosso Deus, ele é organizado. Ele é organizado. Isaías capítulo 45, no seu verso 18, diz que Deus criou os céus e a terra para ser habitado. Ele fez os homens. Quando Deus fez o homem, tudo já estava pronto. Que o homem precisava, já estava tudo pronto. Agora Deus faz o homem, Deus faz a mulher e dá as suas diretrizes. Então, por sua vez, o nosso Deus, ele organizou tudo e deu limite a tudo, os astros estrelares, a terra, o mar e tudo o que nele há, feito, criado por Deus, pelas suas próprias mãos. O nosso Deus, ele é organizado. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, diz o quê? Fazei tudo com ordem e decência. Essa é a parte C. Nós, tudo que temos que fazer, tem que ser para a glória de Deus também. E tem que ter ordem e decência. O culto tem que ter ordem e decência. A minha vida tem que ter uma organização também. Se você não anda bem organizado, procure se organizar bem. Alguma coisa está errada. Então, nós vamos estar já finalizando esta aula. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado, tem nos assistido. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.